Em uma manhã ensolarada em uma pequena cidade, um homem caminhava pela estrada. Ele estava se dirigindo a Jerusalém, ansioso para chegar, mas sua mente estava cheia de preocupações. O que ele não sabia era que o dia dele estava prestes a mudar para sempre, assim como a vida de outra pessoa. Essa é a essência da parábola do bom samaritano, uma história que transcende o tempo e continua relevante em nossos dias, cheia de amor e compaixão. Você pode se perguntar por que essa história, contada há tantos anos, ainda ressoa tão profundamente hoje? Continue assistindo, e você descobrirá insights e revelações surpreendentes que podem mudar a maneira como você vê a empatia no mundo ao seu redor. Essa parábola fala sobre um sujeito que, no caminho, encontra um homem caído, ferido e à beira da morte. Ele passa por dor e sofrimento, e a pergunta crucial que ecoa é: em quem ajudará este homem? Ao longo do caminho, vemos uma série de personagens que representam diferentes modos de lidar com o sofrimento. O sacerdote e o levita, que, preocupados com suas obrigações religiosas e status, ignoram o homem em apuros. Aqui está algo que pode surpreendê-lo, e a história se desenrola em um contexto onde a religião e as leis eram muito mais rígidas do que muitas vezes imaginamos. Na verdade, havia uma expectativa social de que pessoas em posições de poder e autoridade se comportassem de maneira mais compassiva, mas isso não aconteceu. Ao mesmo tempo, o samaritano, um homem que provavelmente teria sido considerado um outsider, é o único que decide ajudar. Isso levanta a pergunta: por que ele fez isso? O que o motivou a agir onde outros falharam? O amor e a compaixão, marcas eternas da humanidade, foram o que impulsionou o coração desse homem. Pode ser que você esteja pensando em mais o que isso significa para mim, para a minha vida cotidiana. Fique comigo enquanto exploramos essa profunda conexão entre amor, compaixão e o impacto que podemos ter uns sobre os outros. Quando analisamos a parábola do bom samaritano, somos convidados a olhar além dos estereótipos e preconceitos que muitas vezes nos cercam. Você sabia que a palavra samaritano por muito tempo foi usada de maneira negativa? Para os judeus daquela época, os samaritanos eram vistos como impuros, heréticos. No entanto, o samaritano da história não apenas mostrou compaixão, ele foi um modelo de o que significa ser humano. Isso nos leva a refletir em quantas vezes deixamos que nossos preconceitos nos impeçam de agir por amor. O amor e a compaixão transcendem as barreiras sociais, culturais e religiosas. Você pode estar se perguntando: como posso aplicar essa história na minha vida? A resposta pode ser mais simples do que você pensa. Ao longo da sua jornada diária, quantas oportunidades você tem para ser o bom samaritano? Pode ser tão simples quanto ajudar alguém que precisa de apoio ou ouvir um amigo em apuros. Cada ato de bondade, não importa quão pequeno, tem o poder de transformar vidas. Essa ideia de que, em um mundo cheio de indiferença, sua compaixão pode provocar uma mudança real e significativa é um pensamento poderoso. O que vem a seguir pode deixá-lo perplexo. A verdade é que não estamos longe do cenário apresentado na parábola. Em nossos dias, muitas pessoas passam por dificuldades emocionais, físicas ou financeiras, e muitas vezes esquecemos de olhar para o próximo. Você sabia que um número alarmante de pessoas sente que ninguém se importa com elas? E ainda assim, a mensagem do bom samaritano continua a nos chamar à ação. A compaixão não deve ser uma escolha, mas uma prática diária. Um aspecto fascinante da história é a questão da empatia. O samaritano realmente se colocou no lugar do homem ferido. Isso diz mais sobre ele do que qualquer outra coisa. Você pode estar pensando: como posso fazer o mesmo? Como posso me colocar no lugar dos outros? Essa habilidade de aparelhar-se ao sofrimento alheio é fundamental para desenvolver relacionamentos saudáveis e uma sociedade harmoniosa. Quando você se esforça para entender a dor e a luta de alguém, você se torna um agente de mudança. Imagine-se, em cada situação difícil, decidíssemos ser mais como o samaritano. O que ocorreria em nossa comunidade? Como isso afetaria as interações cotidianas? Imagine o impacto de saber que você tem o poder de iluminar o dia de alguém simplesmente por ser gentil e atencioso. A compaixão, uma vez alimentada,
pode criar um ciclo interminável de bondade. E essa é uma verdade frequentemente subestimada. Muitas vezes acreditamos que atos de bondade são insignificantes, mas a história do bom samaritano nos mostra que cada gesto importa, e que o amor tem o poder de mover montanhas. Você pode estar pensando, e se eu não sentir essa compaixão? É uma pergunta válida. Já se perguntou o que pode fazer para cultivar mais empatia dentro de si? Uma maneira eficaz é praticar a escuta ativa. Quando você realmente ouve alguém, sem interromper ou julgar, você começa a sentir a dor, a luta e os desafios que a pessoa enfrenta. Essa conexão é fundamental para despertar a compaixão que existe dentro de você. E você pode se surpreender ao descobrir que, ao escutar, sua capacidade de amar e auxiliar o próximo se expande. Ainda não chegamos ao ponto culminante dessa narrativa tão poderosa. Enquanto exploramos a importância da compaixão e do ato de ajudar aqueles à nossa volta, não podemos ignorar a questão mais ampla de justiça social. O que a parábola do bom samaritano nos ensina sobre as divisões em nossa sociedade? O samaritano não se preocupou com a origem ou a condição do homem caído, ele agiu simplesmente por amor. Isso levanta a questão, em etapa na sua vida, você também está preocupado em ajudar alguém fora das suas esferas de amizade ou familiar? Como podemos aplicar essa lição em um mundo onde a desigualdade é tão evidente? Isso nos faz refletir sobre o papel que todos desempenhamos na criação de uma sociedade mais justa e solidária. Podemos não ser capazes de resolver todos os problemas do mundo, mas cada um de nós pode fazer a nossa parte para ser um bom samaritano. Um pequeno gesto de bondade, como ajudar um vizinho, apoiar um amigo em necessidade, ou até mesmo ser um voluntário em uma instituição, pode ter um efeito dominó. Você pode estar se perguntando, o que posso fazer concretamente? Fique atento, porque exploraremos algumas ideias práticas sobre como ser essa mudança positiva em sua comunidade. A mente humana é fascinante. Você sabia que atos de bondade não apenas ajudam os outros, mas também têm um profundo impacto em nossa própria felicidade? Estudos mostram que quando ajudamos os outros, liberamos hormônios como a oxitocina, que nos faz sentir bem. Portanto, ser um bom samaritano não é apenas um ato altruísta, é algo que enriquece nossa própria vida. Isso desafia a visão tradicional de que o altruísmo se destina somente aos outros. Agora pense, o que isso significa para você? Como você pode integrar essa mentalidade em seu dia a dia? À medida que avançamos nessa exploração, vale a pena lembrar que a parábola do bom samaritano não se limita apenas a ações, ela também nos convida a examinar nossas crenças. A maneira como vemos o próximo pode influenciar nosso comportamento. O samaritano não deixou que preconceitos ou estigmas sociais o impedissem de ajudar. Ele desafiou as normas da sua época. Então, reflita, e em que situações você pode desafiar essas normas e agir de maneira mais compassiva? Agora, podemos nos aprofundar nas nuances dessa história. O que aparece nas entrelinhas é que, muitas vezes, somos nós quem definimos quem merece nossa compaixão. Quais são os filtros que você usa para decidir a quem ajudar? Seria o caso de que, assim como o sacerdote e o levita, por vezes, deixamos que a indiferença nos guie? Essa reflexão pode ser desconfortável, mas é fundamental para a nossa evolução. Assim, à medida que continuamos a jornada na filosofia do bom samaritano, vamos nos aprofundar mais no que realmente significa amar e ter compaixão. A história não termina aqui. Na verdade, o melhor ainda está por vir. Nas próximas partes, você verá como podemos ser agentes de mudança e o impacto transformador que pequenos atos de bondade podem ter. Preparar-se para descobrir como, ao viver a mensagem do bom samaritano, você pode não apenas mudar vidas, mas também transformar a sua própria. Fique ligado, pois a jornada está longe de terminar e muitos mais insights virão. Ao considerar o impacto de nossos atos diários, devemos lembrar que a prática do amor e da compaixão não precisa ser um grande gesto, muitas vezes, são as pequenas ações que têm o poder de criar mudanças significativas. O samaritano não buscou reconhecimento ou validação ao ajudar o homem ferido, e essa é uma das lições mais profundas que podemos extrair da parábola.
Uma questão essencial que devemos nos fazer é: estamos ajudando os outros apenas para sermos vistos, ou realmente desejamos fazer a diferença na vida de alguém? Quando nos propomos a ser mais atentos às necessidades ao nosso redor, podemos nos surpreender com as oportunidades que se apresentam. Na sua vida, você pode encontrar pessoas que são subestimadas, marginalizadas ou que simplesmente estão passando por um momento difícil. Às vezes, é fácil ignorar o sofrimento alheio, principalmente quando estamos envolvidos em nossas próprias rotinas e preocupações. Contudo, uma simples interação pode ser tudo o que é necessário para acender a esperança em alguém que se sente perdido. Se você ainda não está convencido do poder das pequenas ações, pense sobre quantas vezes, ao fazer uma gentileza, como um sorriso, um cumprimento ou uma palavra de encorajamento, você não apenas ajudou alguém, mas também iluminou seu próprio dia. Essas experiências criam um ciclo virtuoso de bondade. É como um efeito dominó: em um ato de compaixão pode inspirar outro, e assim por diante. Isso nos leva a uma reflexão importante: qual é o legado que queremos deixar? Queremos ser lembrados pelas nossas ações e como impactamos a vida dos outros. Além disso, a história do bom samaritano nos apresenta uma reflexão sobre o conceito de cuidado emocional. O mundo de hoje é marcado por uma luta constante contra a solidão. O isolamento social não discrimina, ele afeta jovens, adultos e idosos de todas as esferas. Uma simples ligação para um amigo, uma visita a um vizinho ou até mesmo conversas significativas nas redes sociais podem oferecer um apoio vital. O samaritano não só curou as feridas do homem, mas também se tornou uma presença ativa em sua vida. Isso é algo que cada um de nós pode fazer: estar presente e ser acessível para aqueles que precisam. Enquanto caminhamos por este tema de cuidado emocional, é importante reconhecer que, frequentemente, aqueles que mais precisam de ajuda estão no nosso círculo mais próximo. Muitas vezes, temos relações frágeis ou superficiais, e a falta de comunicação pode levar ao ressentimento e à desconexão. Ao cultivarmos relacionamentos mais profundos e genuínos, não apenas ajudamos os outros, mas também nos fortalecemos. No final do dia, ser um bom amigo ou uma boa amiga é uma das maneiras mais verdadeiras de vivermos a mensagem do bom samaritano. Mas como fazer isso de forma eficaz? Um princípio central é a prática da empatia. Quando você se coloca no lugar do outro, começa a ver o mundo através de uma nova lente. Essa habilidade não surge do nada, ela requer prática e intenção. Um exercício simples para cultivar a empatia é envolver-se em conversas significativas. Ao ouvir atentamente as histórias e experiências de outras pessoas, você não apenas ganha uma nova perspectiva, mas também fortalece o vínculo que você compartilha com elas. Considere a ideia de fazer perguntas abertas. Em vez de simplesmente perguntar como alguém está, você pode indagar sobre como foi o dia dela ou o que a tem deixado preocupada. Isso abre a porta para um diálogo mais profundo e significativo. À medida que você se torna um ouvinte mais atento, você não apenas se conecta emocionalmente, mas também se torna um catalisador para mudanças positivas. O ambiente em que vivemos também pode desempenhar um papel significativo na promoção de uma cultura de compaixão. Uma vez que começamos a agir como bom samaritano em nossas próprias esferas, o que podemos fazer para inspirar outros a fazer o mesmo? Pense nos grupos, comunidades ou organizações em que você está inserido. Como você pode influenciar esses espaços para que se tornem mais inclusivos e focados na empatia? Criar espaços onde as pessoas se sintam à vontade para compartilhar seus desafios e vulnerabilidades é crucial para promover uma cultura de apoio e bênção mútua. À medida que expandimos nossa visão sobre o que significa ser um bom samaritano, não podemos ignorar a questão da responsabilidade coletiva. Vivemos em uma sociedade onde muitos enfrentam desigualdades sistemáticas, e ser um bom samaritano não é apenas sobre atos isolados de bondade, mas também sobre defender justiça e igualdade. Como podemos usar nossa voz para promover mudanças em questões sociais maiores? Um exemplo poderoso disso é o ativismo. Você pode não ter a capacidade de alterar todo o sistema por conta própria, mas unindo-se a outras vozes, você pode se tornar parte de um movimento que busca justiça social.
Pense na maneira como diferentes organizações e comunidades têm trabalhado juntos para abordar questões como pobreza, direitos humanos e igualdade racial. O espírito do samaritano exige que não fiquemos em silêncio diante das injustiças sociais. A conscientização e o ativismo são ferramentas essenciais para promover mudança, e cada um de nós possui o poder de ser uma voz ativa na luta pela dignidade do próximo. Ainda assim, ser um bom samaritano não deve causar um esgotamento emocional. Também é crucial cuidar de si mesmo para ajudar efetivamente os outros. Muitas vezes, falhamos ao reconhecer que a compaixão começa dentro de nós mesmos. Se não estivermos em um espaço saudável e equilibrado, será difícil estender cuidados genuínos aos outros. Pense na sua própria saúde mental e emocional. Como você pode se certificar de que está se cuidando enquanto também se preocupa com os outros? O equilíbrio é a chave. Se você não está em um bom lugar, pode ser difícil ajudar alguém a encontrar o seu próprio. Um dos maiores desafios que enfrentamos é o medo de agir. Às vezes, um ato de compaixão pode ser intimidante, especialmente se sentirmos que nossa ajuda será indesejada ou não será suficiente. Contudo, a história do bom samaritano nos mostra que qualquer ato de bondade, não importa quão pequeno, pode servir como um passo significante. Em vez de se preocupar com a grandeza do gesto, concentre-se em dar o primeiro passo. Estamos nos aproximando do final desta jornada reflexiva. Cada um de nós é capaz de ser um samaritano em nossa própria vida, impactando positivamente aqueles ao nosso redor. O que acontece quando decidimos ser ativamente compassivos? Quando olhamos além de nossos preconceitos e permitimos que o amor se manifeste em nossas ações cotidianas, mudamos não apenas a vida de uma pessoa, mas também o ambiente ao nosso redor. Além disso, lembre-se de que o impacto da compaixão começa muitas vezes com uma única pessoa. O homem que ajudou o ferido não só transformou a vida do homem ali caído, mas também alterou sua própria história. Ao fazermos algo por alguém, sempre teremos a chance de alterar nosso curso de vida ao mesmo tempo. Essa relação íntima entre dar e receber amor e compaixão exemplifica o verdadeiro espírito da humanidade. Em uma conclusão direta, ser um bom samaritano é uma escolha que todos nós podemos fazer. É, talvez, um dos legados mais poderosos que podemos deixar para o mundo. Ao praticar atos de amor e compaixão, ao cultivar empatia e a buscar justiça, nos tornamos parte de um movimento maior que pode criar um impacto real e duradouro em nossas comunidades, nas nossas relações e, por fim, nas nossas vidas pessoais. Vamos todos nos comprometer a incorporar a mensagem do bom samaritano em nossas existências cotidianas. Não se trata apenas de uma parábola antiga, mas de um chamado urgente para todos nós, um chamado para amar, para agir e para mudar o mundo. Se cada um de nós, em nossa própria maneira, se dispuser a ajudar o próximo, a transformação que desejamos ver no mundo começará a se tornar uma realidade palpável. Portanto, ao deixar este espaço de reflexão, que você leve consigo a essência dessa mensagem e se torne um verdadeiro bom samaritano em sua jornada.